Cerimônia perfeita. Lua de mel cheia de amor. Ah, que sintonia! O casamento é realmente um sonho. Ops, nem tanto assim. O início pode ser difícil e se tornar um pesadelo. Afinal, para aprender a conviver e a dividir a vida com o outro, é preciso paciência e muita disposição. Pelo menos com Sandy foi assim. Mesmo com o estereótipo de mulher perfeita e um relacionamento de 18 anos com Lucas Lima, sendo 10 deles em uma união sólida, a cantora rompeu paradoxos ao declarar: nos primeiros 6 meses de casamento, achei que ia ficar louca. Achava que ele fazia coisas para me provocar, mas era só o jeito dele. Em entrevista para o programa de Fernanda Souza, Sandy tornou público também os altos e baixos que vive na relação até hoje, dizendo que ninguém é feliz como num comercial de margarina e que não é fácil, mas que é possível fazer o casamento dar certo. Pessoas diferentes, com manias e gostos distintos, podem passar a vida inteira juntos ou não. Alguns percebem que não vai dar certo já na lua de mel. É o caso de Cláudia e Alexandre Frota. A atriz classificou o relacionamento como caótico e disse que tanto a cerimônia quanto os dias que passaram juntos logo após a união foram desastrosos. Cláudia revelou que minutos antes de entrar na igreja para casar, perdeu um par de sapato, teve o véu rasgado pelos fãs e o pior, sua mãe passou mal e precisou ser levada ao hospital sem que ela soubesse. É, como dizem por aí, seria cômico se não fosse trágico. A tão esperada lua de mel, segundo Cláudia, também foi um pesadelo, ao começar pelo local escolhido, o Havaí, sendo que a atriz nem gosta de praia, além das brigas com o ator. A estrela contou que Frota atirou no mar todos os chapéus que ela havia levado para a viagem. Não acreditava que eu tinha casado com essa pessoa. Falei, não vou ficar com você. Peguei outro quarto para mim e fiquei 5 dias brigada com ele no mesmo navio. Cláudia chegou a ser alertada pela mãe momentos antes de subir ao altar, que disse para ela não se casar, porque Frota não era o homem ideal para a filha. E mesmo depois de tantas confusões, os dois ainda ficaram juntos por 3 anos. Bastante tempo, se comparado à união de Henrique da dupla Henrique e Diego, com Isabela Simões. 3 meses depois do enlace, o casal anunciou a separação. A ex-mulher do cantor disse que a separação não teve um motivo específico, mas assumiu. Deu errado na convivência. São certas coisas que só acontecem quando a gente está no dia a dia com a pessoa. O mesmo pode ter acontecido com outro casal famoso. Foi tão rápido que nem todos lembram. Mas a atriz Daniele Vinicius e Jonatas Faro foram casados por 3 meses. O romance começou em 2010 e parecia ser de pura sintonia. Tanto que os dois chegaram até a fazer tatuagens em homenagem um ao outro e viviam trocando declarações de amor. Não demorou muito para que o comunicado de que eles estavam à espera do primeiro filho chegasse. E então, a oficialização da união, que acabou antes mesmo do filho deles nascer. Será que as pessoas estão desistindo rápido do sonho de dividir a vida com alguém?
No programa de hoje vamos falar dos medos, dos desafios e saber como outros famosos lidam com essa fase temida por uns e maravilhosa para outros, o início do casamento. Olá, muito boa noite do Brasil para o mundo através da Record TV e também através do Facebook. O Fala Que Eu Discuto, a partir de agora, ele vai falar das diferenças nos casamentos, manias, expectativas. Tudo isso é fácil durante o namoro, mas e depois que se casa? É possível manter o encanto? É possível manter a chama do amor acesa? Nós vamos aqui debater esse assunto, nós queremos saber a sua opinião. A partir de agora, você pode participar conosco através do nosso Skype, também através do nosso número que aparece aí no seu televisor. Você vai poder deixar a sua opinião também através das nossas redes sociais, já que estamos ao vivo pelo Facebook do Fala Que Eu Discuto. A pergunta é: começo da vida de casado é a melhor fase, a mais difícil ou só mais uma? E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui nos nossos estúdios a nossa convidada, a psicóloga especialista em terapia de casais, Laila Pincelli. Tudo bem, Laila? Tudo bem, boa noite. O casamento, desde já, ele vem se tornando uma arte, né? Porque pelo que a gente viu aí, não basta ser bonito, não basta ser famoso, não basta ser rico. O casamento, ele tem os seus mistérios? Com certeza. E precisa ser construído, né? As pessoas precisam estar dispostas a passar pelas desavenças, ceder, ter a maturidade para tudo isso. Bom, como é que você classifica o seu relacionamento? Hoje nós vamos ter o termômetro aqui do casamento. Quando você ligar, quando você participar com a gente vai medir aí. Como é que está o seu casamento? Ele está ótimo, ele está bom, ele está regular ou ele está péssimo? Quanto mais subir aí, pior está a sua situação, né? Então, se você quiser deixar aí a sua opinião com a gente, você vai poder participar conosco. Eu tenho aí já a primeira participação. Por favor, eu vou falar com a Estrela e o Helder. Eles são do Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E aí, tudo bem com vocês? Boa noite, Valber. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Quanto tempo de casados? 15 anos. E aí, como é que foi o início? Foi a melhor fase? Foi a mais difícil? Foi apenas uma fase? Qual a opinião de vocês? Eu creio que o começo, na verdade, tem aquele é o começo, né? Só que o começo, para mim, eu creio, e foi a melhor fase. Por quê? Porque eu acho que é o começo. Se o começo não começar bem, imagina o meio e o fim, né? Então, pra gente, assim, foi uma fase de conhecimento, a gente se conhecendo e tal, mas foi, graças a Deus, assim, foi algo muito forte, porque, além de tudo, a gente se completou. Em todos os sentidos, a gente trabalha junto, a gente anda junto, então foi um casal assim que realmente a gente se encaixou, né? Houve algum momento, Estrela, que você disse, epa, esse aqui não é aquele rapaz com quem eu queria me casar? Teve alguma surpresa depois de casados? Houve sim, houve momentos assim, é um momento mais da adaptação, né? Porque viemos de costumes diferentes, de crenças diferentes, cada um com a sua família, totalmente diferente. Então, a minha opinião não batia muito com a opinião dele. Eu já sou mais um pouco estourada, assim. E ele já tem mais paciência, mais calmo, né? Então, teve momentos, assim, de a gente meio que se discutir, meio que bater meio de frente. E, com o tempo, a gente foi aprendendo que não é assim, né? Dessa forma. Que um tem que ouvir o outro, tem que conversar, tem que entrar em comunhão, diálogo, né? Tem que ter um diálogo. Nesse termômetro aí, como é que tá hoje? Bom, né? Bom, Valber. Assim, pra gente, bom. Na verdade, o tema é o começo, né? O que é bom? O começo, o meio ou o fim? Eu, na minha opinião, um relacionamento ele tem que ter o começo. Mas não só o começo. O começo é todos os dias. Porque todos os dias pra gente é um começo. Cada dia que amanhece, a gente amanhece disposto a se conhecer melhor, a entender melhor, a ter uma convivência melhor. Então, hoje a gente temos 15 anos, temos 2 filhos e cada dia que passa, assim, nosso relacionamento
eu acredito que é como se fosse todos os dias o começo, né? Porque graças assim, tá bem bacana. Parabéns pelo relacionamento de vocês, tá? Um grande abraço, obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite, tchau. Bom dia, né? Daqui a pouquinho já é dia. Você pode também compartilhar a sua foto com a sua amada, ao lado do seu amado, com a hashtag FQTE ao vivo. Manda lá a sua opinião, como é que está o seu relacionamento? Como é que foi a sua fase logo de início? Foi boa, foi ruim, foi a melhor, foi a pior? Compartilha lá a sua foto. FQTE ao vivo é a nossa hashtag, tá bom? E nós fomos falar com os famosos. Eles deram opinião e mostraram quais eram as situações que eles enfrentaram no início do relacionamento. A Daniela Marcondes, a nossa repórter, foi falar com eles no lançamento. Nós viemos no lançamento do livro Tributo a Elas, onde a autora faz uma homenagem a 40 mulheres maravilhosas. E nós queremos saber do pessoal aqui. Será que o casamento deles foi difícil ou fácil no início? É muito difícil, em especial porque eu vivi muitos anos sozinha em todos os sentidos, sem namorar, sem ter um companheiro, nunca morei junto com nenhum outro homem, morei sozinha durante muitos anos. Então você desenvolve hábitos de uma independência que o homem que tenta te acompanhar, às vezes se sente até diminuído, porque ele fala, peraí, mas essa mulher não precisa de mim. Às vezes a gente quer fazer determinadas coisas que o marido pode fazer pela gente. Para que eu vou trocar uma lâmpada? Não? Se o marido pode estar lá para trocar, não que eu não troque, eu troco, ele não troca. Mas resgatou o meu feminino. É difícil sim, porque não é todo homem que tem essa paciência, essa compreensão. Acho que é fácil, é só saber levar, né? É muito fácil. Basta você estar com uma pessoa que você ame, basta você estar com, né, assim, uma pessoa que entenda o seu trabalho, tudo fica fácil. Acho que nós também temos que entender, né? Porque a gente trabalha, a gente tem o nosso próprio dinheiro, que a gente também não tem que entender, não. Acho que né, lá e cá. Então aí tudo fica mais fácil. Nunca é fácil. Início de casamento não é porque muda tudo, muda uma vida toda, né? Quando você namora é uma situação, quando você é noiva é outra situação e quando você casa é completamente diferente. O início até você se adaptar à pessoa, enfim, gente, o segredo é paciência, respeito e muito amor. Para quem não sabe, eu faço um programa sobre relacionamento amoroso. Então eu lido com esse tipo de situação o tempo inteiro, faço a Escola do Amor. E assim, eu sou casada há 20 anos. Eu não sei se eu sou muita referência, porque eu casei muito nova, então assim, talvez pelo fato de eu não ter tanta noção do que era o casamento, porque eu ainda era uma menina, eu passei bem por essa fase. Mas é uma fase que tem que tomar cuidado, e eu vou dizer mais, tem que se preparar para ela, porque as pessoas entram muito no relacionamento sem ter ideia do que é, né? E muitas vezes elas acabam metendo os pés pelas mãos, quer, como diz, impor a sua própria ideia, impor o seu próprio gosto e aí declina. Então tem que ceder daqui, dar um pouquinho ali para que as coisas deem certo. Olha só, eu vou dizer uma coisa, acho que eu nunca falei sobre isso com ninguém. Casamento, outro dia, acho que foi no meu Instagram, postei uma foto com meu marido e alguém disse que casal perfeito, nasceram um para o outro. Pode até ser, mas casamento exige um esforço muito grande das duas partes. Casamento não é conto de fadas e não é para as pessoas acharem que casei depois daquela festa linda, daquela bênção maravilhosa, agora vai ser tudo lindo. Porque não é assim. A adaptação é tão complicada quanto qualquer outra adaptação. Tem os pequenos detalhes, tem as pequenas questões e o fato de vocês estarem sempre juntos, na maioria das vezes, acaba sendo um amplificador dessas coisinhas pequenas. Início de casamento, você acha que é difícil ou não? Isso, é muita adaptação, é muita mania junta. Você tem que ter paciência, tem que ter tolerância, que eu acho que é bacana. Acho que depois molda tudo. Eu aconselho, se alguém aí tiver em dúvida de casar, porque é difícil, não, gente, vale a pena, é maravilhoso. Muito bom. E o meu marido em especial é mais ainda. Um beijo, meu amor. Estar casado é uma escolha que você faz. E a gente renova essa escolha todos os dias. Se tiver amor, tudo dá super certo. Você viu aí a opinião dos famosos. Eu tenho aqui uma pergunta, doutora, o seguinte: antes do casamento, já é possível perceber que esse relacionamento não vai dar certo? Eu acredito que sim. Tem indícios ali que... Existem casais que já brigam
muito antes do casamento, muitos vão para o casamento brigados, diferenças de valores muito contraditórias, né? Questões relacionadas a valores muito contraditórias, que as pessoas têm a expectativa que após o casamento isso vá se resolver. Aquela famosa frase, né? Depois que eu caso, tudo vai mudar. Tudo vai mudar e infelizmente não muda. E como uma das entrevistadas colocou, a convivência diária só amplifica as diferenças, amplifica todas as brigas, né? E se torna ainda mais complicado. Bem, você pode participar com a gente também lá no nosso Twitter, tem a nossa enquete. Entra lá, deixe a sua opinião, faça lá valer a sua voz na nossa enquete do Twitter. Diz: começo da vida de casamento é a melhor fase, a mais difícil ou é só mais uma? Até agora, 76% está dizendo que é a melhor fase. E aí, como é que foi a sua fase? Conte pra gente. Nós estamos ao vivo também lá no Facebook, você pode entrar lá, mostra aí. Nós estamos ao vivo agora mesmo na nossa live do Facebook, ó. O pessoal está deixando a opinião. A Gabriela Santos diz: casamento não é fácil, eu acho que é difícil, porque não é um conto de fadas, exige muita paciência. Também a Andréa Ribeiro diz: sou casada há uns 30 anos, mas hoje o meu casamento vai de mal a pior. Entra lá, deixa lá o seu comentário no nosso Facebook, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ler mais opiniões. Eu vou falar com o Johnny Carlos, ele é de Guarulhos, aqui em São Paulo. Johnny, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Tá casado? Sou casado. E aí, como é que foi o início? Foi a melhor fase, a pior? Foi apenas uma fase? Como é que foi? Então, eu acredito que foi só apenas uma fase, né? Porque no começo do casamento, a gente acha muito difícil, porque a vida de adaptação do casal e o que eu sofri mais, eu tenho 1 ano de casamento com a minha esposa e hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz com ela. Só que no começo a gente sofreu muito. Por quê? Porque a gente aprendeu um a respeitar o espaço do outro, a gente aprendeu um a se adaptar com as coisas da outra. Então, no começo eu posso dizer que foi regular, na verdade. Regular. E hoje, como é que tá o termômetro? Coloca o termômetro aí. Como é que tá o termômetro hoje do seu casamento? Hoje tá mais que ótimo. Ah, então tá pegando fogo. Tá pegando fogo. E hoje as pessoas, a minha profissão é de padeiro, né? E as pessoas às vezes perguntam assim: nossa, você deve fazer muito sonho, né? Aí eu respondo: não, hoje eu não faço mais porque a minha esposa já é um sonho. Tá certo. Um grande abraço, Johnny. Muito obrigado pela sua participação, tá? Igualmente. Eu vou falar com o Walter Siglione. Ele é de Santana, aqui em São Paulo. Walter, tudo bem? Tudo bem, pastor? Como é que estão? Boa noite ao pessoal do Fala Que Eu Te Escuto, a Record, a psicóloga que está aí. E o tema é muito interessante, né? O senhor me deixar fazer até uma abertura interessante, porque com essa digitalização que tem hoje em dia, 70% dos casamentos de 2011 para cá estão separados. Não separados por um motivo, né? É fato isso, né, doutora? Mas estão separados por um motivo. Para a pergunta específica, se é a melhor fase, se é a fase mais difícil ou se é mais uma fase, eu digo que são todas. Porque a fase inicial, que é da preparação, que é a fase da esposa, da noiva, é aquela que nos comanda, o casamento é dela, a festa é ela que faz tudo direitinho, a apresentação dela é a principal. Então, a melhor fase, essa fase do namoro, não é? Nessa fase aí, o marido quase não tem direito a falar nada, né? A gente só fica aqui escutando, dizendo sim, e na igreja suando, né? Quer dizer, essa é a fase principal. A outra fase, que é essa de adaptação que todo mundo está falando, e isso lembra bem, antigamente se falava, se o casamento aí ficar firme até o 5º ano, até o 9º, essa fase de adaptação, quando a gente folga um pouco mais, para nós homens, que a gente não vai mais para sair, vai à busca, começa a engordar, os hábitos começam a ficar diferentes, é porque a mulher está em casa, né? Então, a gente não sai mais à rua. Essa fase como é que está o senhor hoje? Está casado, separado? Como é que está o senhor? Então, eu gosto do casamento como Vinícius de Moraes gosta também. Casou 9 vezes, né? Casou 9 vezes.
Eu casei 3 e tive 2 filhos maravilhosos, são lindos. Eu faço filho que é uma maravilha, mas eu acho o seguinte, entre o casar e também a família que se propaga após o casamento, é uma família, porque nos dão os filhos, né? Mas eu não sei se o tempo eu vou estender muito, mas eu queria dizer o seguinte, casar é ótimo, gente. Vocês têm que casar várias vezes. A adaptação do ser humano é difícil, porque o homem é diferente da mulher. Ela enxerga mais do que a gente, ela sabe as coisas melhor do que a gente e ela manda, porque a palavra final sempre é dela, não é verdade? Olha, Walter, essa história casa muito aí, não sei não, hein? Obrigado pela sua opinião, tá? Eu tenho uma frasezinha do Vinícius de Moraes, que ele falou assim, quem já passou por essa vida e não viveu pode ser mas sabe menos do que eu, porque o casamento é a vida, o amor é para viver e quem não viveu o amor não vive nada. Esse é o casamento. Tá certo. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Um abraço. Até logo, até logo. Você acha que o casamento, ele é uma fase, ele é para a vida toda? Porque ele disse que, não, tem que casar muitas vezes. E você acha que tem que casar uma só vez e durar esse casamento? Você pode deixar a sua opinião com a gente. Daqui a pouquinho eu vou ler a sua participação no nosso Facebook, tá bom? Nós temos uma matéria muito legal sobre o relacionamento na amizade. Veja só. Paixões fulminantes que duraram pouco. Ronaldo e Daniela Sicarelli namoraram por 8 meses e resolveram se casar. Foi uma festa digna de conto de fadas em um castelo na França. Mas a união formal não durou nem 3 meses. Alexandre Pato é outro boleiro na lista dos casórios relâmpagos. Ele namorou a atriz Stephanie Brito por 6 meses. E o casamento durou só um pouquinho mais, 9 meses. Sentimentos de tirar o fôlego. Que, de acordo com a pesquisa americana, tem menos chances de se transformar naquele amor para a vida toda. Você é minha melhor amiga. Eu só quero ficar com você. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que os casais que eram amigos antes de começar a namorar tinham mais chances de ter um relacionamento duradouro. Já as paixões fulminantes tinham mais chances de dar errado. Segundo os especialistas, o melhor seria apostar em relacionamentos com pessoas que conhecemos bem, com quem temos interesses em comum. Estamos ficando amigos agora? Bom, o amor não tem hora certa para acontecer. É o caso de Ana Paula e Anderson. Amigos de longa data. Mais precisamente, 20 anos de convivência. Ana Paula se apaixonou algumas vezes e se decepcionou algumas também. Anderson estava sempre perto para consolar com o ombro amigo. Até que um dia os sentimentos começaram a mudar e a amizade virou amor. Desde os 12 anos, um contato diário. Na mesma classe, com os mesmos amigos, a mesma turma, os mesmos professores, tudo igual. Tudo mudou quando os estudos chegaram ao fim. Isso aí já foi bem depois assim, do 3º ano, eu vi que não era só uma amizade que estava aparecendo para mim, né? Então, aí eu até mesmo cheguei nela e falei se a gente poderia namorar mesmo, sério, porque eu sentia a falta da presença dela. Foram quase 2 anos de namoro. E quando Anderson tomou coragem e fez o pedido de casamento, Ana Paula não pensou 2 vezes. Eu pedi primeiro. A gente já conhecia ele já me conhecia. Só faltava firmar mesmo. 12 anos de casamento. Um casal feliz, como marido e mulher e como amigos. Uma amizade que se transformou em amor. Minha opinião a respeito desse tema dos casais que estão no início aí de um relacionamento, de um casamento, é que é necessário ter muita paciência um com o outro, especialmente nessa
nessa fase de início, porque é o momento dos dois também conhecerem coisas que no namoro não foi possível conhecer. E, claro, cada um traz as suas bagagens, né? Cada um traz aí a sua história de vida e é muito importante que um aprenda a conviver com o outro sem ressaltar os defeitos e sim as qualidades, sempre lembrando do porquê que optaram por se casar e estarem juntos. Eu vou falar com a Sandra Maia, ela é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Sandra, tudo bem? Alô? Vamos falar com o Gilberto e a Sueli, então. Eles são de Florianópolis, Santa Catarina. Gilberto, tudo bem? Tudo bem. E aí, Sueli, como é que tá esse casamento? Como é que tá o termômetro? Tá ótimo. Tá Boa ótimo? Noite. Ah, tá então ótimo. deixa o pessoal deixar ele lá no ótimo. E vocês, qual foi essa fase inicial para vocês? Foi a melhor, foi a pior? Como é que foi? Olha, eu vou falar por mim. A gente vai fazer 2 anos de casado e é uma fase complicada, é uma fase de adaptação, criações diferentes, opiniões diferentes, mas das duas partes, se houver um entrosamento, ela acaba sendo a melhor parte também. Qual foi o pior para você? Casei e descobri que ela era assim. O que foi a maior decepção? Não teve essa parte para mim não teve. Ela foi a pessoa sob medida. Eu não tenho essa reclamação. Que bom. E você, Sueli, o que te decepcionou no início? Não, eu também, às vezes, um pouco as diferenças, assim, sabe, de personalidade, sabe? Talvez o jeito dele é um pouco mais forte, o meu também, às vezes ali havia uma... gente saía se batia faísca? assim de frente, sabe? Aham. Mas, assim, eu acho, assim, é uma das fases, eu creio que é a mais difícil, mas não é ruim, é gostosa. Só é difícil. A rapadura é doce, mas não é mole não, né? Verdade. Mas eu Tá acho certo. que é uma fase para a gente se adaptar, se conhecer, eu acho que só tem a ser melhor, sabe? Aham. Ser mais do que ótimo. E segue de lua de mel, né? 2 anos de casado, tá na lua de mel. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Um grande abraço. Um abração. Então, boa noite. Boa noite. Eu quero ler o comentário do Wellington Andrade. Ele diz o seguinte: sou casado há 8 anos, convivo muito bem com a minha esposa, às vezes tem umas brigas, mas são coisas de casal. Eu, na minha opinião, é a melhor fase. A Euseni Martins diz: eu já casei uma vez e não deu certo. Há 2 anos estou namorando e tenho medo de dar errado outra vez. Aí a Deise Souza mandou lá a foto dela ao lado do maridão, fazendo pose. 1h17 da manhã, o casal tá bem na foto. O Claudinei Cavalcante também compartilhou a foto dele ao lado da amada. A Verônica e o Aído também compartilharam a foto deles. A Terezinha Pacheco também mandou aí a foto dela ao lado do maridão. O pessoal tá romântico, hein? O Will Araújo também, aquele abraço. Essa fase de adaptação, doutora, ela existe mesmo? Essa história que os primeiros 7 anos são os mais difíceis, que tem a crise dos 3 anos. Vamos desmistificar essa história. Eu não colocaria em termos de 3 anos, 7 anos. Eu acho que precisa fazer conta. Isso, na prática, pelo menos no consultório, não é isso que eu vejo. Mas que, de fato, os primeiros anos exigem um pouco mais do casal, no sentido de adequar a vida em família, né? Cada um na sua família de origem, e como criar um modelo de família próprio, sem tantas interferências de um lado ou de outro, adequação das novas funções, divisão financeira, por exemplo. Quem vai mandar na carteira? E como eles vão administrar tudo isso? Então, é muito importante que o casal possa
estar em comum acordo em várias questões que serão construídas, né, negociadas. Então não é questão de 3 anos ou 7 anos. Não. Se não se ajustar, vai ser 3, 30, 300 anos de complicações. E tem um outro fato, né? Questões que não foram bem resolvidas na fase inicial, vai sendo carregada. Quem não se separa vai sendo carregado lá para frente e é lógico que isso tudo toma uma proporção ainda maior, né? Eita. Nós vamos agora ver uma matéria que fala sobre a fidelidade. Veja só. Prestes a completar 49 anos de casado, o ator Tony Ramos é um exemplo de homem fiel e conservador. Ele diz que não trair é a base de um bom casamento. O ator ainda afirma para o site Terra que é muito questionado sobre a longevidade de seu casamento. A figura de bom moço rendeu até um apelido nas redes. Tony Ramos é uma ave rara. Eu acho que o adultério é uma relação doentia. E quando você trai, é porque tem algo de errado na sua relação. Isso nunca aconteceu comigo, porque a minha mulher é a paixão da minha vida. Outra celebridade que está na categoria dos homens fiéis é ele, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Foi pelo amor de uma mulher. Silvio Santos e Iris Abravanel são casados desde 1981. Em entrevista ao site M de Mulher, ele revelou que faz questão de convidar a esposa para o chá da tarde. Um costume quase que diário. E além disso, Silvio não deixa de escrever bilhetinhos carinhosos para a amada. Ai, que lindo! Outro casal que sempre foi referência são os atores Nissete Bruno e Paulo Goulart. Foram 60 anos de união. Segundo ele, o ingrediente para o tempo longo da união foi o respeito. Paulo declarou ao site Globo.com: a relação é feita de diálogo e respeito à individualidade de cada um. É assim que se divide uma parceria de vida. Em março de 2014, ele faleceu em decorrência de um câncer no tórax. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. O ator Tarcísio Meira é outro exemplo de dedicação à esposa. Glória Menezes esteve internada em decorrência de alguns problemas respiratórios. E quem ficou de plantão ao lado dela, ele, é claro, o maridão. E mesmo depois de 56 anos de casado, os dois continuam um exemplo de amor e fidelidade. Mas agora, vamos destacar um maridão que tem uma esposa bonita para mais de metro. Alexandre Correia e Ana Hickman estão prestes a completar 20 anos de união. Mas fala aí, Alexandre, qual o segredo para uma relação tão duradoura? Acredito que o segredo é falar sempre a verdade. Falar quando estiver triste, feliz, é sempre falar para o outro. O nosso casamento é de verdade, sem nada de plástica. Além de linda e talentosa, a loira ganhou um baita maridão, né? Na minha opinião, o início do casamento é o momento mais fácil. Eu acho que nós estamos ainda envolvidos lá pela toda a história do conto de fadas, vamos dizer assim. Porém, eu acho que as dificuldades maiores acontecem no início e é ali que nós formamos a base do relacionamento, para saber exatamente se nós vamos conseguir superar juntos tudo isso ou se um deles vai desistir. Então, eu acho que ali é o início de tudo, a construção da base de um casamento sólido e contínuo. Vamos lá no Facebook, a Vivi Santos diz: na minha opinião, os segredos para um relacionamento duradouro é a parceria entre o casal e paciência de um para com o outro, porque existem os detalhes da adaptação. A Vasti diz que está Macaé,
ligadinho com a gente lá no Rio de Janeiro. O Natan Santos diz: estamos casados há 2 anos e no nosso caso foi a fase mais difícil devido à adaptação. Hoje, depois que entendemos que o segredo de um casamento de sucesso é o sacrifício, nosso relacionamento melhorou 100%. Também o Fábio Ferreira diz: nunca me casei no papel, mas fui junto por 4 anos. O começo foi tudo maravilhoso, mas no decorrer do tempo os problemas começam. E aí o término. A Maria Secato, ela diz: ele fala que a mãe dele fez ele prometer que depois que ela falecesse não deixaria de cuidar dele, mesmo que acabasse o casamento. Você vê que tem várias situações, né? Fazer a mãe jurar no leito de morte. A gente viu aqui também, começou muito bem, depois se tornou péssimo. A gente não casou, só se juntou. O início demanda mais compromisso, doutora Lília? O início demanda... Laila, perdão. O início demanda mais ali a palavra empenhada? Eu acho que ao longo do casamento todo, isso vai ser demandado, né? Mas na fase inicial, vem, como uma das entrevistadas colocou, vem todo um sonho, uma fantasia, uma expectativa que precisa ser cumprida. E quando há a decepção logo no início, muitos não suportam. E por isso a gente tem visto tantos casamentos destruídos logo no primeiro, segundo ano, que as estatísticas mostram isso, né? Ele não supera a decepção. Não supera a decepção, as pessoas não estão suportando frustrações. Eita. Deixa eu falar com a Sandra Maria, ela é de Nova Iguaçu. Sandra, agora você me ouve? Sim. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, a sua opinião? Pastor, eu acho que o início é a fase mais difícil. Por quê? Eu casei 2 vezes. Tive problemas no início, tentei levar, mas não consegui, separei a primeira vez, fiquei uns anos sozinha, aí adquiri uma responsabilidade, uma individualidade, e quando fui tentar outra vez, aí eu não consegui, eu era muito dona de mim, eu que queria decidir, eu que queria mandar, e acabou não dando certo de novo. Aí decidi ficar sozinha. Eu acho que o início é bem complicado. 2 casamentos e decidiu ficar sozinha? Decidi. Olha, assista o final do programa que eu vou falar uma coisa que serve para você e para muita gente que está assim decepcionado com o relacionamento, tá bom? Ok. Obrigado. Deixa eu falar com o Gerson Aparecido, ele é de Nipoã, São Paulo. Gerson, tudo bem? Tudo bem. E aí, qual a sua opinião? A minha opinião é que no começo eu acho que é tudo mais fácil. Porque no meu caso, a minha experiência própria, no começo foi muito bom, não que agora esteja ruim. Mas depois, com o tempo, a gente adquire mais responsabilidade e a correria do dia a dia se torna mais difícil e a gente tem que lutar para estar conquistando um ao outro todos os dias. Deixa eu pôr o termômetro aí. Como é que tá agora o seu casamento? Como é que anda? Ótimo. Ótimo? Ótimo. Que bom. Graças a Deus. Fico feliz, tá? Um grande abraço. Obrigado pela opinião. Outro, obrigado. A nossa repórter Camila Navarro, ela foi às ruas saber a opinião das pessoas. Veja só. Muita gente acha que o começo da vida de casado é aquele mar de rosas. Beijinho pra cá, beijinho pra lá. Mas olha lá, hein? Essa teoria não se aplica em todos os casos, não. Você acha que o começo da vida de casado é mais fácil, é mais difícil ou é uma fase como outra qualquer? Vamos descobrir? O começo é a melhor fase. Aí depois vai começando a vir a dificuldade, mas nada que você não possa superar. É só mais uma fase, eu acho que a gente começa a entender que tem que dividir, repartir e tudo de novo começando. O começo sempre é um pouco mais difícil, não é tão fácil não. A gente está numa fase de adaptação onde 2 pessoas totalmente desconhecidas, né, estão se conhecendo cada vez mais, procurando agradar um ao outro, mas também querendo fazer o quê?
quem é essa pessoa que está do meu lado? Eu acho que é só uma fase, porque assim, no começo a gente está se conhecendo, né? Vem aquela paixãozinha, aquele momento gostoso que todo mundo passa, né? De sempre estar querendo mandar mensagem, tá chamando, tá ligando o tempo todo. E nada melhor do que para fechar o Povo Fala de hoje com esse tema, com esse casal, seu Francesco e Dona Leonilde, que são casados há 54 anos. Seu Francesco, conta pra gente, o começo é mais difícil, mais fácil ou é apenas uma fase? Eu acredito que todas elas têm uma fase. O começo é a fase do começo, é toda é mil maravilha, começa, é lua de mel, essas coisas todas, né? Depois, com o passar do tempo, evidentemente que vem, se pensa em formar uma família, vem os filhos, e aí começa um pouco mais de dificuldade. Depois vai chegando as fases, né? Aí vem os filhos, e problema com os filhos. E tem também, hoje eu estou doente, amanhã ele, então um cuida do outro e assim por diante. A senhora acredita? É os filhos. A senhora acredita que vocês estão vivendo essa melhor fase hoje? Como lá atrás vocês deixaram uma história, um legado aí? Sim, mais tranquilo, né? Os filhos todos em casa, vem sempre sábado, domingo, quarta-feira. Vamos mostrar casais? O pessoal tá aqui, manda a foto aí, a Nayara Costa mandou uma foto bacana aí ao lado do maridão lá atrás, uma paisagem linda. Também chegou uma opinião pelo nosso WhatsApp, ele diz, boa noite, começo do casamento é mil maravilhas, com o tempo passa, aí você vai vendo como é. Sou Rodrigo, moro no Paraná, cidade de Campo Mourão, sou casado faz 7 anos e não existe... tem seus altos e baixos. Também o Jefferson da Silva mandou aí a foto dele ao lado da esposa. O Marcelo Cruz também, compartilhando a foto dele ao lado da amada. A Carmen Lúcia diz, sou casada há 35 anos. No começo foi aquela fase de se adaptar, depois fomos nos ajustando. No decorrer dos tempos, tudo questão de aprendizado. Também a Soraya Lima compartilhando aí a foto dela ao lado do maridão. Manda lá a sua foto com a hashtag FQTR ao vivo. Vamos mostrar esse amor aí para todo mundo, tá? Deixa eu falar com a Maria Auxiliadora. Ela é de Ariquemes, lá em Rondônia. É isso, ô Maria? Tudo bem? Me ouve, Maria? Desculpa, eu não ouço bem. Vamos falar com o Felipe de Jesus. Ele é daqui de São Paulo. Felipe, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, qual a sua opinião? Minha opinião, né? Eu acho que... Para começar assim, né? No meu relacionamento mesmo assim, para falar um pouco, eu estou começando agora, tenho 20 anos, né? Tenho mais ou menos uns 6 meses, né, com a minha esposa. E, por enquanto, eu não posso dizer muita coisa sem experiência, mas a gente tem brigado muito, mas a gente não tem essa consistência de querer separar. Porque toda vez que a gente briga, a gente não consegue se separar. Calma aí, Filipão. 6 meses de casado e já briga muito? Não é bem casado. Juntado. É porque é o seguinte, né? A gente, como nós estamos com esse intuito de casar, realmente, de seguir, construir uma família, né? Tem muito levante, muitas coisas que não é tudo que acontece para dar errado, mas a gente não tem essa opinião de separar, entendeu? A gente tem essa intuito de... Mesmo com as dificuldades, vocês sabem que querem permanecer juntos. Isso, queremos prosseguir com a família. Tá certo, então. Felipe, muito sucesso no seu relacionamento, tá? Tudo de bom. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Boa noite. Ele falou, a gente briga muito, mas está decidido a ficar junto. Até para brigar tem que ter acordo? É bom que tenha, né? É bom que tenha. E eu acho que é sempre interessante quando um casal já se percebe numa situação assim, de muita briga, que antes de tomar uma decisão, um outro passo, que possa encontrar um acordo, né? Porque, como eu disse antes, o casamento não vai fazer com que a coisa se resolva por si só. 20 anos é um garotão, né? É um garotão. E tem muito a aprender ainda. Isso. Mas mesmo o casal jovem, ele pode ser maduro em questão de amor. Lógico. Né? Isso não tem a ver com idade.
Lógico que a experiência nos traz outras coisas, né? Mas existem casais muito novinhos que sabem conduzir muito bem seu relacionamento. Bom, o relacionamento, ela falou da experiência, tem muita gente que reclama que se desgastou. Vamos ver. Grande parte das histórias de amor termina com um final feliz. Seja no cinema, na televisão ou nos livros. O famoso "e viveram felizes para sempre" enche os corações de esperança por romances perfeitos. Mas, na realidade, sabemos que não é bem assim que funciona. Hoje em dia é raro encontrar relacionamentos duradouros. Casais que ficam juntos por décadas estão cada vez mais escassos. E os motivos dessa realidade são muitos. Rotina. Devido à rotina, o casal não renova. Por isso que vai acabando. A internet também está influenciando muito hoje. Por falta de carinho, de atenção, de amor, pro companheiro da gente. A rotina prejudica muito os casais. E a pessoa tem que, entra num relacionamento, tem que renovar, né? Continuar na mesma, aí a pessoa desmotiva, e daí não dá. Quando você tá no começo do namoro, como é que você recebe seu namorado? Assim. Depois de um ano de namoro, seu namorado chega na sua casa e você recebe ele como? Assim. Tudo bem? Rodrigo Faro assumiu que uma relação duradoura acaba mesmo tendo problemas. O apresentador reconheceu que está cada vez mais difícil de surpreender a esposa após tanto tempo de casados. Ultimamente está difícil. A Vera acorda às 5 horas da manhã e eu só chego em casa às 10. Imagina como é que faz para namorar só no final de semana. O excesso de intimidade, a rotina e os problemas cotidianos são somente alguns dos fatores que podem dificultar essa missão. Se no começo tudo agrada, com o passar dos anos, deixar o parceiro satisfeito pode ser cada vez mais difícil. Defino sobre as fases do casamento, a primeira fase, para mim, na minha opinião, é a melhor, porque é a fase em que a pessoa se descobre, em que ela trabalha em si, para se conhecer melhor e conhecer a pessoa que está do seu lado. Então, na minha opinião, a primeira fase é a melhor fase. Para mim, na minha opinião, ainda não existe uma pior fase. A fase de adaptação, o começo do casamento, para mim sempre foi, e a minha opinião sobre isso é que nós temos que trabalhar em cima disso. Então, a minha opinião, a primeira fase de casamento é a melhor fase. Deixa eu falar com a Maria Auxiliadora agora, lá de Ariquemes. Maria, tudo bem? Tudo bem. Agora sim. E aí, qual a sua opinião? O início, como é que é? Meu início? No começo foi tudo, né? Foi maravilha por ter encontrado, né, a pessoa certa, né? Mas como sempre tem uma complicação, né? No meio, né? Aí apareceram as complicações. Isso, e depois, né, começou a vir as complicações, né? Segue casada? Mas hoje... Oi? Segue casada? Sim. Como é que está o termômetro? Deixa eu colocar o termômetro aqui, vamos ver. Como é que está o casamento atualmente? Agora está 1000 por hora. Ah, tá ótimo. Está 1000 por hora. Que bom, fico feliz. Tá, fico muito feliz. Um grande abraço a todos aí de Rondônia, tá? Obrigada. Vocês também aí. Fique bem. Deixa eu colocar mais algumas fotos aqui que tem marido reclamando. Põe a minha foto aí que eu quero que ela veja. O Charles e a Kércia, eles estão aí juntos. Também a Andréia deixou a opinião dela. Acho que o início é muito difícil, mas agora, depois de 20 anos, aprendemos a respeitar um ao outro, só depois de 20 anos. A Evelyn, ela também compartilhou a foto dela aí com o maridão. Diz, sou Jusilene de Salvador, Bahia, amo esse programa. Tá lá também, obrigado, Jusilene. Jaqueline Vieira compartilhou a foto dela lá, o casal bonito. E tá aí, se você deseja, entra lá no nosso Facebook, estamos ao vivo, deixa lá a sua opinião. Doutora, vai chegar o dia que o casamento ele vai se tornar uma peça de museu, pelo que a gente vai vendo aí cada vez mais rápido, cada vez mais difícil?
Tá tendo essa tendência aí no mercado? Eu acho que ainda demora. O casamento acaba estando em moda. Eu acho que está na moda atualmente. As pessoas buscam muito casar de uma forma talvez muito superficial e impulsiva, mas ainda buscam muito casar. E eu acredito que com o tempo o que nós vamos ver é uma mudança no formato. Né? Talvez hoje já aparece no consultório casais que moram em casas separadas, que tem uma outra configuração no formato de casamento. Agora, casar para viver separado, então para que casar? Acabam eliminando os problemas do cotidiano, né? Do dia a dia. Então, a fórmula deles é viver longe. Isso. Infelizmente, né? Então, quer dizer, o casamento, muitos se casam pelo glamour da festa, mas não pelo compromisso do relacionamento. E muitas vezes esses casamentos terminam justamente porque não se pensa nisso, né? Não se pensa no que será construído depois. Estão focados muito na fase do glamour e tudo mais. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete? Lá no nosso Twitter, as pessoas votaram. Começo da vida de casado é a melhor fase, a mais difícil ou é só mais uma fase? 82% disse que é a melhor fase. Então, tá aí, 15% disse que foi a mais difícil e só 3% julgou que é apenas mais uma fase. Muito obrigado, você que entrou lá na nossa enquete no Twitter, tá? Doutora, como a senhora vê, o programa passa voando, é muito rápido. Eu quero agradecer a sua presença, né? Tem um site que a senhora ali tem falado sobre terapia, né? Isso, chama-se Relacionamentos em Terapia. Eu falo justamente sobre o começo dos relacionamentos. Relacionamento de namoro e também as fases iniciais de um casamento. Muito sucesso, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Tá? Eu quero agora, como todo programa a gente faz, no momento da oração, eu quero convidar você que diz, olha, essa fase ruim do meu casamento não passa. A gente começou mal, segue mal, a gente até começou bem, agora está mal. Eu não sei mais o que fazer, o meu casamento se tornou um campo de guerra. Eu prefiro ficar pela rua, eu prefiro ficar na internet, eu prefiro ficar com os meus amigos. Eu não consigo resolver o meu problema. Nós vamos fazer uma oração agora por você que precisa salvar o seu relacionamento. Claro, você que quer. Você que quer salvar o seu casamento. Você que descobriu as traições, você descobriu um relacionamento pela internet, você descobriu mentiras. De repente, o seu casamento que estava indo bem desabou. E você quer mudar essa situação. Entra lá no nosso Facebook, deixa o seu nome, deixa o nome do seu cônjuge ou da sua noiva, do seu namorado. Nós vamos fazer uma oração agora por todos vocês. Eu tenho 20 anos de casado. Tudo que a doutora falou aqui, a coerência da psicologia, ela tem existido no nosso casamento. Um casamento pautado no respeito, pautado na confiança, pautado na verdade. E essa experiência de ser feliz no amor me dá autoridade para abençoar o seu relacionamento. Então, eu vou fazer oração por todos, solteiros, casados, viúvos, teve participações de pessoas que estão separadas, mas você que diz, olha, eu não desisto de ser feliz, eu quero ser feliz na minha vida amorosa. Então, prepare o seu copo com água, deixe o seu nome lá na nossa live do Facebook, que a gente vai falar com Deus agora ao seu favor. Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. De tudo que eu tenho passado, o quanto eu tenho chorado. Já buscou ajuda em terapias, tudo que disseram a ela que poderia ajudá-la, ela fez. Mas a essas horas da madrugada, ela não tem nem ideia por onde anda o marido, por onde anda a esposa.
A essas horas da madrugada, essa pessoa já pensou mais de uma vez em fazer uma besteira, porque a vida dela se resumiu ao desgosto, a vida dela se resumiu ao sofrimento, à tristeza. Então eu te peço agora, meu Deus, por todos que estão entrando e deixando seus nomes aqui na nossa live, todos que estão buscando a felicidade, mas não sabem mais o que fazer. Simplesmente essa pessoa, ela perdeu a esperança no casamento, perdeu a esperança de ser feliz, ela já se separou mais de uma vez, ela hoje prefere ficar sozinha do que se aventurar no outro relacionamento. Ah, meu Deus, somente o teu poder para mudar essa situação, esse mal que vem agindo, esse mal que vem levantando a parede da inimizade, que vem levantando o muro da discórdia, destruindo casamentos, relacionamentos. Estenda o teu poder agora para mudar essa situação. Essa pessoa que já tem data marcada para o divórcio, essa pessoa que já tem data marcada para fazer a partilha dos bens, para fazer o acordo da guarda dos filhos. Meu Deus, venha salvar esse relacionamento, venha salvar essa pessoa que hoje vive à base de remédios, ela vive medicada, ela não conseguiu superar a traição, a separação, ela não conseguiu superar o abandono, hoje ela vive ao lado de uma garrafa de bebida alcoólica. Que o teu poder agora se estenda a essa pessoa para mudar essa vida. Nós abençoamos, assim como no meu casamento, o Senhor tem nos ajudado a permanecer juntos ao longo desses 20 anos, nós abençoamos a cada uma dessas pessoas e que elas conheçam ao verdadeiro amor, elas conheçam o que é o prazer de chegar em casa e ter ali uma pessoa que se importa com você. Eu entrego, meu Deus, nas tuas mãos, eu abençoo a todos que ligaram, a todos que participaram desse programa, a doutora Laila, que ela tenha muito sucesso no casamento dela, que ela tenha muito sucesso com a família dela, que assim como ela atende a casais, quando ela chega em casa, ela também seja uma pessoa realizada. Nós abençoamos a todos nesse momento, que essa água venha a ser uma fonte de vida, em o nome do Senhor Jesus, é o que determinamos, e todos que estão de acordo digam amém. E graças a Deus. Se você crê, beba dessa água. Abraça-me, ó Deus, eu sei, sou pecador. Olha, o seu pior problema não é nem a crise no seu relacionamento. O seu pior problema não é nem a dificuldade que você tem de se entender. Fraqueza e diz, eu já fiz de tudo, é que você não conhece o meu relacionamento, para você falar é fácil, é porque você não sabe a minha história. Então essa fraqueza é o que tem impedido você de superar o seu problema. Enquanto você pensar que você não é capaz, enquanto você pensar que não nasceu para ser feliz, o seu relacionamento ele irá de mal a pior. Se você não muda a sua maneira de pensar, não tem como você alcançar uma vida completa. E neste domingo, aqui no Templo de Salomão, o senhor Bispo Edir Macedo, ele vai estar falando exatamente sobre isso. Como superar os pensamentos de fraqueza. O que fazer para você se tornar uma pessoa forte diante das dificuldades? A doutora Laila falava que muitos casais não conseguiram superar a crise nos primeiros momentos e terminaram se separando. Então, antes de você pedir o divórcio, antes de você fazer uma besteira, antes de você pegar as suas malas que você está aí arrumando para sair de casa e sumir por esse mundo afora, eu quero convidar você a fazer algo que você já deveria ter feito há muito tempo, que é buscar a ajuda de Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de você ter uma mudança de logradouro de igreja, não, mas de você mudar a sua situação. Neste domingo, às 9h30 da manhã, aqui no Templo de Salomão, o endereço aparece aí no seu televisor e na Universal mais próximo aí da sua casa. Você vai encontrar aí, com certeza, um companheiro nosso que vai lhe ajudar
a você superar esses pensamentos de fraqueza e debilidade. Tenha certeza disso. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, tá? Muito sucesso no seu trabalho e na sua vida pessoal. Obrigada, obrigada. Eu me despeço de todos vocês, desejando um excelente fim de semana. Amanhã o Fala Que Eu Discuto estará de volta a partir da 1h da manhã.